Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 22, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 22. Nós leremos do verso 1 ao verso 14. Gênesis 22, do verso 1 ao 14. Diz assim a palavra de Deus: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, em sacrifício, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o sacrifício e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do sacrifício e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o sacrifício. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar em que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo, a faca, para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, que dizia: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Senhor, muito obrigado por tua palavra lida, exposta aos nossos ouvidos e aos nossos corações. Concede a teu humilde servo a capacidade de transmiti-la como ela realmente é. Toca os corações, especialmente daqueles que ainda não conhecem a tua palavra, que ainda não conhecem a salvação que há em Cristo Jesus, para que possam hoje, decisivamente, por meio de tua graça, entregar os seus caminhos ao Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço por este momento e peço a tua bênção. Amém. Eu coloquei o tema desta mensagem de a história de um pai e seu filho. E é exatamente isso que nós veremos esta noite. Nós veremos a história de um pai chamado Abraão e de um filho chamado Isaque. Essa história aconteceu há 4.000 anos atrás. Esta é uma história verdadeira. Talvez você se pergunte: o que uma história de 4.000 anos atrás pode falar ao meu coração? Eu que vivo em 2020, nem entendi muito as coisas enquanto você lia, não entendi esse negócio de sacrifício, não entendi muito bem. Que Deus possa abrir o seu coração para que você entenda. Pois essa história tem tudo a ver com cada um de nós que está sentado aqui esta noite. Antes de adentrar esta história, porque em resumo essa história é Deus colocando à prova a fé de um homem.
E Deus colocando à prova a fé de um homem chamado Abraão e dizendo: vamos ver se este homem me ama e me teme mesmo. E pedindo para que este homem sacrifique seu filho num altar em entrega a Deus. E nós vimos que no momento decisivo, quando aquele homem de fato ele falou: não, eu amo a Deus, eu temo a Deus, eu farei isso. Quando ele estava pronto a imolar seu filho com uma faca, ouve-se uma voz do céu que diz: não faça isso. Eu já vi que você teme a Deus. Você não precisa fazer isso. E um cordeiro é providenciado e o sacrifício ali é feito. Permita-me contar um pouco da história deste homem, antes de entrar detalhadamente neste texto e dizer o que ele pode falar a nós hoje. Abraão, na Bíblia, é conhecido como pai da fé. É conhecido como amigo de Deus, porque Abraão creu em Deus. E Deus deu o selo de justiça a Abraão. Porque ele creu em Deus, ele passou a ser um homem justo. Assim tem sido até os dias de hoje. Aqueles que creem no sacrifício de Jesus Cristo passam a ser justificados de seus pecados. Pelo simples ato da fé, de crer em Jesus, de aceitar o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, Deus pode justificar, perdoar os seus pecados e torná-lo justo. Mas a história deste homem, Abraão, ele não conhecia Deus como cada um de nós. Talvez hoje alguns possam dizer que conhecem a Deus e que seguem a palavra de Deus. Mas nem sempre foi assim. E nem sempre foi assim com Abraão. A Bíblia diz que ele foi encontrado por Deus. Deus foi à procura de Abraão numa terra chamada Ur dos Caldeus. E Deus apareceu a Abraão. E ele disse: Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes e vai para um lugar que eu te mostrarei. Eu te abençoarei, Abraão. Eu farei de ti uma grande nação. Puxa, o que isso tem a ver com a gente? Que história é essa? O que isso tem a ver com a minha vida? Que Deus tenha chamado um homem, Abraão, disse para ele sair do meio da sua família e seguir o caminho de Deus, o caminho do Senhor, falando que ia dar uma nova terra a ele, que ele poderia seguir a Deus, que Deus mostraria um novo lugar a ele e que ele abençoaria muito a este homem. Essa história tem tudo a ver comigo e com você. Deus até hoje, por meio de sua palavra, por meio dos pregadores, por meio dos amigos, por meio de pessoas que te conhecem, tem chamado para segui-lo. Assim como ele apareceu a Abraão, ele continua aparecendo a homens hoje, dizendo: sai do meio desta geração perdida, entregue seus caminhos a mim e siga-me. Abraão vivia numa terra de idolatria. Na terra em que ele vivia, não se tinha conhecimento do Deus verdadeiro. Eles adoravam imagens, adoravam coisas feitas por homens, adoravam o sol, a lua, as estrelas. Aí você diz: não, mas hoje pouquíssimas pessoas fazem isso. Pouquíssimas pessoas hoje, mas existem ainda, pessoas que se ajoelham diante de estátuas feitas por mãos de homens, prestam culto a ela. São apenas imagens, não são Deus. E pessoas que adoram os astros, a lua, as estrelas, acreditam em horóscopo, fazem todas... Este é o Deus destas pessoas, mas não é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas hoje tem outros deuses. O Deus deste mundo talvez seja o dinheiro. As pessoas amam e servem ao dinheiro. Este é o Deus dessas pessoas. Elas correm atrás, elas dedicam toda a sua vida para o dinheiro. Essa sociedade também tem outro Deus, o sexo. Idolatram isso. Basta você andar pelas ruas e ver o que eles escutam, as músicas e as coisas baixas que se falam nestas músicas. Isto é adorado, isto é celebrado. Bebida, drogas, festas. Este é o Deus que as pessoas servem nestes dias. Deus apareceu a Abraão e diz: sai do meio de tudo isso e vai para o lugar onde eu te mostrarei. Deus está fazendo o mesmo convite aos homens. Abandonem estes deuses que muito prometem e nada podem fazer. As pessoas dizem: não, mas estes não são os meus deuses. Tente abandoná-los e lute contra eles. E você verá se eles são ou não os seus deuses.
Mas Deus chamou este homem, e este homem obedeceu à voz de Deus e começou a segui-lo. Deus disse: sai da tua terra para a terra onde eu te mostrarei. O cristão é este homem, que ouviu o chamado de Deus, e ele vai ser conduzido até uma terra em que Deus o mostrará. A cidade celestial, a glória vindoura, onde eles estarão finalmente com Cristo, que morreu pelos seus pecados. Bom, Abraão começa a seguir este Deus. Nós estamos contando um pouco da história de Abraão, para nós entendermos como é que ele chegou nesse estado em de Deus provar a fé dele, pedindo que ele entregasse seu filho. Lembre-se, o tema da mensagem é a história de um pai e seu filho. Então, Abraão começa a seguir os caminhos do Senhor. Ele começa a dedicar a sua vida a amar e a seguir ao Senhor. Mas Deus fez uma promessa de que levaria ele a uma terra e que ele seria o pai de uma grande nação de multidões. Mas Abraão tinha um problema. Quando ele foi chamado pelo Senhor, ele já era muito velho e sua esposa era estéril. Estéril significa que ela não possuía condições de engravidar. Ela não podia engravidar. E aí, isso de certa maneira, chega um momento na vida de Abraão que ele se entristece, ele diz: de fato Deus me abençoou, Deus me deu muitas coisas, mas eu não tenho um filho. Vai ficar por meu herdeiro um servo que eu tenho em minha casa, eu não tenho um filho que seja herdeiro de todas estas coisas. E Deus faz uma promessa a Abraão, que lhe daria um filho. Sua mulher, chamada Sara, duvida, porque Deus apareceu a Abraão e disse que lhe daria um filho. E a Sara estava ouvindo aquela conversa. Sara era a mulher de Abraão. E ela disse consigo mesmo, riu e falou: não, eu, velha, sempre fui estéril, nunca tive capacidade de engravidar. Agora, ela riu e falou: não, isso não vai acontecer, eu vou ter prazer agora. Havia incredulidade no coração de Sara, mulher de Abraão. Mas a história prossegue. E essa mesma Sara que era incrédula, ela diz: não vai dar, Deus não vai dar filho pra gente. Ele dá uma serva chamada Agar e diz: olha, Abraão, tem relações com essa serva aqui, com essa escrava, porque faz de barriga de aluguel, porque eu não vou ter condição de ter filho. Então, Abraão tem relações e nasce um filho chamado Ismael. E Deus diz: não é isso que eu te falei. Eu fiz uma promessa que eu vou te dar um filho. Este vai ser o herdeiro, não é este. Sara vai dar à luz a um filho. E nós chegamos aqui, estou contando essa história resumidamente, vai do capítulo 11 ao capítulo 25 de Gênesis. Estou resumindo muito brevemente para não também cansar vocês com a história, mas a história é belíssima. Quando Abraão tinha 100 anos de idade e Sara tinha 99 anos, o Senhor apareceu a eles. E Sara, pelo poder de Deus, com um milagre sobrenatural, engravidou. E quando nasceu o filho, ela o chamou de Isaac, que significa riso. E ela disse: Deus me deu motivo de alegria. Deus me deu motivo para sorrir na minha velhice. Eu sou muito abençoado. Esta é a história de Abraão. Um homem, resumidamente, tá? Um homem com 100 anos de idade. Tudo que ele queria era ter um filho. Sua mulher deu o nome de Isaac, que significa riso. Este é o motivo da minha alegria. Este é o meu prazer. Imagina o nascimento daquela criança e como Sara pegava nos braços e louvava a Deus, agradecia: meu Deus, eu era estéril, eu não tinha possibilidade de ter filho, agora eu tenho um filho. Com 100 anos de idade, quem imaginou isso? Isso é um milagre. Passam-se alguns anos. E chega no capítulo 22, no versículo 1, e Deus coloca à prova a Abraão e diz: me dá teu filho. Sacrifica teu filho no altar. Sacrifica teu filho. Eu preciso explicar uma coisa para vocês. Que talvez você não entenda o que é isso de sacrifício. Para que serve isso? Não estou entendendo. Como que Deus pede um negócio desse? Primeiro que Deus não pediu isso para matar de fato a Isaac. Deus apenas estava provando o coração de Abraão. Ele sabia que não aconteceria isso. Mas Abraão e Isaac, e pais e mães, prestem atenção nisso.
Abraão muitas vezes antes deste momento subiu com Isaque para sacrificar, para adorar a Deus. Pais e mães, é responsabilidade de vocês ensinar seus filhos no caminho do Senhor. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando Isaque vai andando junto com seu pai, ele diz: pai, eu estou vendo aqui fogo, eu estou vendo aqui lenha, mas eu não vejo um cordeiro. Isaque conhecia o que era o sacrifício. Isaque sabia como se adorava a Deus. Muitas vezes nossos filhos não conhecem os versículos da palavra de Deus. Muitas vezes nossos filhos não nos veem orando. Nós não oramos junto com eles. Tome cuidado com isso. Abraão era um homem que temia a Deus. Isaque conhecia os caminhos do Senhor. Então muitas vezes, a Bíblia não conta, mas muitas vezes, Abraão e Isaque subiam ao monte para sacrificar. E como era o sacrifício? Para que servia isso? Se pegava um animal sem defeito, normalmente um cordeiro, uma ovelha, sem defeito algum este animal. Ele não podia ter defeito. Você levava e amarrava ele no altar onde se colocava a mão sobre a cabeça do animal e vinha com uma faca, que aqui na minha versão chama de cutelo. O ofertante tinha que imolar, passar a faca no pescoço, deixar todo o sangue e depois queimar ao Senhor. Para que servia isso? Naquele momento em que o ofertante colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro, do animal, ele estava dizendo que as culpas e os pecados dele estavam indo para aquele animal. Porque para se relacionar com Deus, você tem que ter seus pecados perdoados. Desde sempre foi assim. Desde os tempos antigos, Deus ia mostrando aos homens que para que se relacionem com Deus, eles precisam ter seus pecados perdoados. Alguém precisa assumir a culpa. Deus não é alguém que passa a mão na cabeça. Alguém precisa assumir a culpa. O pecado precisa ser punido. Então, quando uma vida culpada chegava diante do altar de Deus, levava uma vida inocente. Aquele inocente, aquela ovelha que não podia ter defeitos, assumia o lugar do culpado. E ele era degolado. Ele era imolado, se queimava. E aquilo era agradável a Deus. E ele podia então adorar a Deus, porque alguém inocente assumiu a culpa dos pecados deste ofertante. Tá, Murilo? Tudo bem, você está nos explicando essas coisas, eu agora já entendi a religião dos judeus, então é por isso que se mata ovelhas, porque eles estão reconhecendo que eles são pecadores e que precisam que uma vida inocente morra no lugar deles. Sim. Abraão ensinou isso a Isaque. Abraão subia no monte com Isaque e dizia: Isaque, nós estamos aqui porque somos pecadores. Nós estamos aqui, Isaque, porque nós servimos a Deus, mas nós somos maus e pecadores. E para que sirvamos a Deus de maneira que o agrade, alguém inocente tem que morrer em nosso lugar. Pois bem, o que essa história tem a ver com as nossas vidas hoje? Outro pai e outro filho fizeram a mesma coisa, mas agora não um pai humano, Deus o Pai e Deus o Filho. Isaque, no versículo 7, perguntou assim: perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Esta é a pergunta mais importante da Bíblia. Onde está o cordeiro para o sacrifício? E a resposta de Abraão é: Deus proverá para si. Quando nós chegamos nos evangelhos, um homem estava andando, quando João Batista o avistou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe quem era este Cordeiro? Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Lá na eternidade, quando Deus arquitetava o plano para salvar os pecadores, Ele sabia que os homens cometeriam pecados. E lá na eternidade, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, na comunhão eterna, antes de haver mundo, antes de qualquer coisa ser criada, já conversavam e já estavam traçando o plano de salvação.
E Cristo disse ao Pai: eis-me aqui, eu irei ao mundo para fazer a tua vontade, ó Deus. Eu irei morrer por homens pecadores, porque eles são culpados, e sem derramamento de sangue não há perdão pelos seus pecados. Eu irei, Pai, eis-me aqui para fazer a tua vontade. O Espírito Santo disse: e eu irei contigo, filho, dando suporte para que ande neste mundo. E assim o Filho de Deus andou, cheio do Espírito Santo, cheio de graça, cheio de verdade, curando homens, ensinando o caminho do Senhor, demonstrando amor pelos homens. Até que chegou o dia em que Deus o Pai e Deus o Filho foram juntos caminhando para o madeiro. Veja, o versículo 6 diz assim: tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque. Deus o Pai fez a mesma coisa. Ele pegou e colocou a cruz nas costas de seu filho. Ele colocou a cruz do Calvário nas costas de seu filho. Assim como Isaque recebeu a lenha, Cristo levou o madeiro por causa do meu e do seu pecado. E caminhavam ambos juntos, rumo à cruz. Enquanto Cristo caminhava, o Pai com a cruz, o Pai tinha, assim como Abraão, a faca e o fogo. E eles iam junto para o altar do sacrifício. Este é o Monte Moriá, onde Abraão e Isaque esteve. Mas o monte da nossa salvação chama-se Monte do Calvário, o Gólgota, onde Cristo entregou a sua vida. E lá ia Deus o Pai e Deus o Filho. Os homens colocaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça do Santo Deus, que se fez homem. Ele, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Ele, tendo todas as coisas e não precisando de nada e de ninguém, abriu mão da sua glória para vir buscar homens e mulheres como você e eu. Até mesmo você, que nem sequer se importa com o que está sendo dito esta noite, Cristo veio buscá-lo, Cristo veio salvá-lo. Até mesmo você, que fala: este papo de igreja é chato, Cristo morreu pelos seus pecados. A Bíblia diz que quando nós ainda éramos inimigos de Deus, Deus prova o seu amor ao enviar seu Filho para morrer por pecadores. E lá estava Cristo, subindo aquele caminho, com a cruz nas costas, com uma coroa de espinhos descendo sangue sobre a sua face. Os homens o chicoteavam, os homens zombavam, cuspiam em sua face e esbofeteavam. Mas ele subiu. Nessa história, quando Abraão estava com a mão sobre a cabeça de seu próprio filho, ia descer para imolar o seu próprio filho, ouviu-se do céu uma voz que dizia: pare, Abraão, não faça isso. Quando você lê essa história, você não vê Isaque tentando fugir ou reagindo. Isaque não abriu a sua boca e deixou ser amarrado e sacrificado. Cristo foi como uma ovelha muda. Ele não abriu a sua boca diante da vontade do seu Pai. E ele foi para a cruz, para cumprir a vontade do seu Pai, para salvar pecadores. Este é o único jeito. Esta é a fé cristã. Este é o Evangelho de Deus. Não é venha para a igreja, mude de vida. É creia no sacrifício de Cristo. Ele pode perdoar os seus pecados. Este é o Evangelho. Este é o poder de Deus. Esta é a única forma de nós nos relacionarmos com Deus, de nós sermos aceitos na glória nos céus. Este é o único jeito. E Cristo, como uma ovelha muda que não abria a sua boca ante aqueles seus tosqueadores que arrancavam o seu couro, que escarneciam dele, lá estava indo ele. Mas nessa história, quando Abraão estava para imolar, ouviu-se uma voz e tudo parou. Você já imaginou o alívio que sentiu Abraão naquele momento? Você pode parar para pensar que você tem um filho e você está com a mão na cabeça do seu filho,
pronto para descer a faca no pescoço de seu filho. Abraão estava disposto em obediência a Deus. Mas imagine a alegria quando Abraão olha para trás e vê um cordeiro preso entre os arbustos e diz: Deus proveu o cordeiro. Ele pega aquele cordeiro e faz o sacrifício. Só que na cruz do Calvário, será que se ouve uma voz dizendo: para, não faça isso? Não. Deus teve misericórdia de Abraão e de seu filho Isaque, mas Ele não poupou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, por amor a nós. Por quê, meu Deus? Por quê? Para salvar pecadores como eu e você. Para salvar pecadores, Ele desceu. Por quê? Porque o pecado precisa ser julgado. Então, Deus o Pai, ao invés de parar, Ele descarrega toda a sua ira sobre Jesus Cristo. Mas se o Pai está virado com o seu Filho, não, Ele estava punindo o pecado em seu Filho. Ele estava punindo o meu e o seu pecado. E lá Ele descarregou toda a sua ira. Cristo foi morto pelo meu e pelo seu pecado. A história termina aqui? A história de um pai e de um filho termina aqui? Cristo morreu? É assim que termina a história? Não. 3 dias depois, o Pai ressuscita seu Filho Jesus Cristo. Hoje, exatamente agora, Jesus Cristo está assentado nos céus. Ele recebeu o mais alto e sublime nome, o nome acima de todo nome, para que todo joelho diante dele se dobre e confesse para a glória de Deus que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo hoje está nos céus assentado. Aqueles que entregaram suas vidas a Ele estão aguardando o bendito dia em que Ele voltará. O cristão verdadeiro tem esta esperança. Este mundo vai passar. As coisas daqui vão passar. Mas aquele que entregou sua vida a Cristo tem a vida eterna. O que essa história deste pai e desse filho fala a nós? Fala muito. Você já entregou a sua vida a Cristo? Você já confiou nele? Já entreguei, eu vou na igreja. Quando a fé de Abraão foi testada, a prova foi a obediência a Deus. Quando Abraão foi chamado, a prova foi que ele obedeceu e saiu da sua terra. Se você recebe o chamado de Deus na sua vida, arrependa-se dos seus pecados. Creia em Cristo. Creia que Ele pode te salvar. Basta. O que eu preciso fazer, Murilo, para ser salvo? Confiar que Cristo morreu pelos seus pecados. Reconhecer que você é um pecador. Reconhecer que, assim como o ofertante colocava a mão na cabeça e reconhecia: olha, eu sou um pecador culpado, uma vida inocente tem que morrer. Cristo é esta vida inocente que morreu por mim e por você. Você crê nisso? Você crê nisso? Se você crer nisso, você será o homem mais feliz desta terra. Sua vida mudará completamente. Você poderá passar por qualquer coisa, sabendo que aqui tudo é passageiro. Você poderá enfrentar qualquer dificuldade neste mundo. Veja, eu não estou falando aqui, como essas igrejas aí dizem: entregue sua vida e você será próspero, você será rico, você terá casa, você terá isso, você terá aquilo. Deus vai resolver todos os seus problemas. Eu estou falando para você que Deus pode perdoar os teus pecados. Pode perdoar a tua culpa se você crer em Jesus Cristo. Eu estou falando que Ele prometeu um mundo vindouro. Ele prometeu novos céus e nova terra àqueles que creem em seu nome. Haverá um dia, crendo você ou não, que estes céus, acima de nós aqui, se abrirão. O Filho do Homem, Jesus Cristo, voltará. E Ele vai buscar aqueles que creram no seu nome, aqueles que deram crédito à sua mensagem.
Mas o profeta Isaías diz no capítulo 53, quem creu em nossa mensagem? Quem deu crédito à nossa pregação? Que Deus abra o seu coração. Que você entenda que Cristo morreu pelos seus pecados e que não vale a pena servir ao Deus dinheiro, ao Deus sexo, a qualquer outro Deus. Jovens, não pensem que é cedo para entregar sua vida a Deus. Não pensem que vocês têm muito tempo e no fim da vida vocês podem entregar sua vida a Deus. Cristo morreu pelos seus pecados. Aquele que deu a sua vida por nós é digno de que nós demos a nossa vida por Ele. Creia no sacrifício de Cristo. Entregue-se a Ele. Satanás inventa uma desculpa para os jovens. Ele diz o seguinte: vocês são muito novos para entregar-se a Deus. Deixem-se para entregar quando forem mais velhos. E quando chega a idade mais velha, ele diz: vocês são muito velhos, não dá mais tempo. Mas não é verdade. Entregue o seu caminho ao Senhor hoje. Confie nele. Ele pode perdoar os teus pecados e te dar nova vida. No mundo, você continuará tendo aflições. Você, crente, que já entregou o seu caminho ao Senhor, você sofre, você tem dificuldades, você tem problemas, sua saúde é fraca, Cristo voltará. Aquele que morreu voltará. Tudo vai acabar, irmãos. Novos céus e nova terra. Esperança. Nossa esperança será findada. Não precisaremos mais de esperança. Nós viveremos nela. Nós viveremos vendo o nosso amado. Nós viveremos vendo aquele que morreu por nós. Pecado? Nunca mais. Nunca mais tentações. Nunca mais. Cristo enxugará de cada um dos nossos rostos toda lágrima. Esta é a esperança do cristão. Isso é conto de fadas. Eu não acredito nisso. Se arrependa disso. Porque o que você fará quando Ele vier na sua glória com seus santos anjos recolher a sua igreja, aqueles que creram em seu nome? O que você fará? Não haverá mais tempo. Hoje Cristo te chama. Hoje Cristo chama como chamou Abraão. Sai do meio desta geração perdida. Aquele que vier a mim, de maneira alguma, eu o lançarei fora. Venha Cristo, pecador. E irmão amado, fortaleça seu coração na graça que é em Cristo Jesus. A mensagem do Evangelho nunca é velha. Não pense essa noite: eu já sabia de tudo que foi falado. Isso não o emociona mais? Isso não toca seu coração mais? Cristo morreu por nós, irmãos. Ele deu sua vida por nós e Ele voltará para nos buscar. Louvado seja o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Que todos aqueles que ainda têm seus corações endurecidos possam ser amolecidos pela graça de Deus. Você sofre com pensamentos, com dúvidas, com peso na consciência. Cristo pode libertá-lo de tudo isso. Entregue-se a Ele. Senhor, eu te agradeço por Tua palavra. Eu te agradeço por esta noite. Senhor, abra os corações das pessoas que estiveram aqui esta noite para que possam entender esta mensagem. Senhor, toca nos corações, abre as mentes, mesmo daqueles que enquanto eu falava estavam completamente dispersos. Toca, Senhor. Há poder no Teu Evangelho para salvar.